Olá, pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas. Estamos aqui para mais um estudo da obra principiante, da obra O Espiritismo em sua mais simples expressão, no nosso programa Principiante Espírita, que está indo ao ar na live das 12. Nosso tema, resumo do ensino dos espíritos, subtema sofrimentos moral e físico. Nosso item hoje é o 17. Pedindo a você que passa por aqui, se quiser, faça uma assinatura solidária, use o botão membro, e a outra forma está aí na tela. Estamos também no nosso Fale Conosco, você pode enviar sugestões e críticas por lá e nos acompanhar também nas redes sociais. Seja bem-vindo, Lauro Rodrigues. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Olá, Beto. Olá para você que está conosco agora, nesse momento, nos assistindo, seja qual horário for. Muito bem, sejam bem-vindos aí, bem-vindo, para que a gente possa continuar estudando essa obra, que ela está ligada muito àquele que está iniciando, aquele que está buscando entender um pouquinho dos princípios, e Kardec está fazendo um resumo aqui. E o que é legal é que nós trabalhamos, então, em programas anteriores sobre a necessidade da encarnação e depois das suas sucessivas encarnações, como meio do espírito progredir, é uma lei natural, portanto, todos os espíritos, enquanto não atingiram o estado de pureza, encarnam, reencarnam. E falamos também do tempo que vai durar isso, e está muito ligado, completamente ligado à vontade do espírito, à autonomia, pois que o esforço, o trabalho é todo do espírito individual. Bom, falamos também que a vida do espírito normal é a vida espiritual. A vida corpórea é transitória, né? Então, o espírito estando no mundo espiritual, para encarnar, ele é um espírito errante, ou seja, aguarda uma nova oportunidade para encarnar ou reencarnar. Quando não mais errante, quando ele atinge o estado de pureza, espírito puro. Bom, esse é um resumão que eu gostaria de ter feito. Beto, passo para você. Com certeza você deve ter algo a mais a acrescentar aí. Laurinho, acho que nós podemos ir direto ao ponto, porque esse item é bem interessante, né? Então já vamos fazer o compartilhamento aí. O espírito culpado é punido com sofrimentos morais no mundo dos espíritos e com sofrimentos físicos na vida corpórea. Suas aflições são consequências de suas faltas, ou isto é, de sua infração à lei de Deus, de modo que constituem, ao mesmo tempo, uma expiação do passado e uma prova para o futuro. É assim que o orgulhoso pode ter uma vida de humilhação, o tirano uma de servidão, o mal rico uma vida de miséria. Bom, Laurinho, aqui, passando para a gente iniciar a conversa aqui, eu sou levado, já de plano, para 3 questões aqui. 262, 262A e 629 de O Livro dos Espíritos. Por quê? Porque lá na 262, a gente tem o espírito simples e ignorante. E esse não tem falta nenhuma. Né? Como que ele pode escolher com conhecimento de causa e ser responsável pela escolha? Então, de plano aqui, de partida, nós já estamos percebendo que espírito culpado, aqui no sentido do Kardec, é aquele que passou pela fase de simples e ignorante e já pode fazer alguma escolha. E parece também que não deve ser um espírito endurecido. Ele é culpado, ele é arrependido, ele está escolhendo o gênero de prova. Então, também são levados na questão 258 e seguintes. Né? Então, aqui, a princípio, penso assim, né? Porque o espírito endurecido ele vai ter uma outra hipótese, né? Onde ele vai conseguir oportunidade de aperfeiçoar e até aproveitar para reparar determinadas faltas. Mas em razão dele estar endurecido, e nesse sentido é um que não está conseguindo utilizar de todas as suas faculdades para um discernimento razoável em seu próprio benefício, ele vai ser auxiliado por aqueles que têm e estão numa condição mais favorecida no campo da evolução moral.
né? E quando a gente fala em 629, aí a gente está lá na definição que se pode dar à moral, que é a regra da boa conduta distinguir o bem e o mal. E, no caso, o bem é tudo que está conforme a lei de Deus e o mal seria se afastar da lei de Deus. Então, aqui também é nesse sentido. E aí, o que é, né, infringir a lei de Deus? É não fazer tudo tendo em vista o objetivo do bem, para o bem de todos, né? Porque isso é observar a lei de Deus. Fazendo o contrário, eu me afastei da lei de Deus, né, Laura? Então, a princípio, seria esta a questão que eu quero te passar aí. E é bom nós destacarmos aqui, né, que o espírito ele sofre, então, no mundo espiritual, o sofrimento é moral, e claro que quando ele encarna, vamos lembrar, o espírito, então, ele traz consigo uma imperfeição, ele traz consigo, né, vícios. Ele, quando encarna, é claro que as anomalias da vida, as vicissitudes da vida, vão causar nesse espírito um amargor, um sofrimento físico. Ele pode nascer com problemas físicos, em decorrência mesmo dos seus vícios, da sua imperfeição. Aí nós precisaríamos estudar sobre a ação do perispírito sobre o corpo físico. Então, quer dizer, não é Deus punindo, como é entendido, é uma consequência natural da imperfeição do espírito. Ele sofre no mundo espiritual, sofrimento moral, sofre no mundo físico, né, as aflições do corpo, das vicissitudes, em decorrência desse sofrimento moral. Ele não suporta, ele reclama, ele pensa que Deus está castigando, tudo ele acha que ele está sendo punido por Deus. Mas que, em verdade, nós precisaríamos voltar naquele item anterior, que alguns itens anteriores, vídeos passados, que o espírito ele é livre para escolher, que todo o esforço para o seu progresso só depende dele, o trabalho é dele. Então, se ele retarda, é em função da sua imperfeição, que ele está valorizando mais do que a vida espiritual, ou seja, dando valor maior à vida material do que a verdadeira vida, que é a vida espiritual, que aí o Beto resumiu aí na questão 629, fazer o bem para o bem de todos, enfim, essa é a lei de Deus. Beto. Perfeito, Laurinho. Aqui para a gente finalizar, seria voltar lá na questão 262, né? Porque ele vai dizer assim, né? Prova e expiação tem dois lados, né? Tem um lado de permitir que você avance, por isso é prova, mas também é uma oportunidade de você reparar, retornando sinceramente ao bem, fazer o bem de todos, né? Esse é o objetivo. Então, não tem essa de, não, você tem que passar por tal fieira de reencarnações porque você cometeu isso, isso e isso. Não, você tem que retornar ao bem. O que vai te ajudar a evoluir é o retorno sincero ao bem. Porque fazer o bem conforme a lei de Deus é fazer o bem para todos, tendo em vista todos e ter sempre em mente o bem, nenhum interesse pessoal, nada, não destoar disso. Então aqui ele diz assim no final, né? É assim que o orgulhoso pode. Então ele fala de uma imperfeição moral e diz que pode. Então é um exemplo. Não diz que é. E por quê? Porque na 262 diz: Deus sabe esperar, não precipita a expiação. A encarnação é uma lei natural. Então todos têm que reencarnar? Tem. Quanto tempo fica na erraticidade? Pode ser dias, horas, como séculos. Mas haverá uma reencarnação por conta da lei natural. Ele é atraído para isso, né? Onde aquela existência pode lhe proporcionar proveito próprio. Aí, Laura, me ocorreu, né, lendo aqui, né, o tirano, uma servidão, o mal rico, uma vida de miséria. A gente percebe
que a evolução ela é par e passo, né? Então, será que a gente poderia especular, dizendo assim, que muitos de nós que está na miséria pode ter ostentado riqueza e não sabido fazer nada com essa riqueza? Por que isso é possível? Porque a gente olha quando a gente recebe ali alguma coisa, né? Para mais, a gente é um gastador inveterado. Aí eu estou falando mais de mim do que dos outros. E a gente percebe que ao nosso redor grandes fortunas não são utilizadas para fazer nada em benefício do próximo. Absolutamente nada. Especialmente ociosa. Até que aparece um ou outro ali que destoa, né? Aí, de tempos em tempos, aparece um. Ou seja, a gente caminha a passos lentos, né? Como a formiga, né? Passos de formiga e sem vontade no plano aí da evolução. Eu acho que nem formiga nós não podemos dizer, né? Segundo o Chico, ela na velocidade da lesma, né? Mas dizem até que ele foi repreendido pelo seu mentor, né? Então é muito lento aí. Então, de fato, acho que sim, Kardec tem razão em exemplificar, mas ele disse pode, ele não disse deve, né? Então, queria passar para você aí, Laurinho, para comentar isso. E no campo da expiação, aquele que foi um mal rico, consciente de que ele fez mau uso da riqueza, consciente, ele vai escolher então uma prova ao contrário daquilo. Então, aqui ele será o quê? Uma pessoa pobre, no estado até de miséria, mas lidando melhor com isso. Ao passo que, então, agora nós temos um espírito que não tem consciência de nada, ele está desenvolvendo ainda. E muitas das vezes até ainda o espírito está caminhando muito mais para se equivocar do que seguir. Ele encara no estado de miséria, de pobreza, ele reclama. Aí, por quê? Porque é um espírito que ainda está adquirindo conhecimento, se moralizando, progredindo. Ele ainda não tem o conhecimento daquele outro que sabe o que quer para superar uma imperfeição. Esse outro está caminhando. E muitas das vezes ele reclama das provas que vai oportunizando a ele durante as sucessivas encarnações, para que ele vá construindo conhecimento, desenvolvendo inteligência e se moralizando cada vez mais. Então, cada caso é um caso, nunca devemos afirmar que um espírito que está passando por um estado de miséria, de sofrimentos materiais aí, é porque ele foi um mal rico. Não, às vezes ele é um espírito muito bom ali e que escolheu determinada prova até para auxiliar outros nos quais ele vai conviver ali. A gente nunca sabe. Beto. Laurinho, então, mais uma vez, nós terminamos aqui esse encontro e a gente volta, então, para o estudo dessa obra num próximo vídeo. Até lá, quero agradecer a Deus, aos bons espíritos, por estar com você e vou te devolver aí para você despedir da turma. Aquele abraço. Abraço para você também, Beto, e abraço para você que está nos assistindo agora nesse momento. Que Deus possa estar aí abençoando você, sua família, os bons espíritos cercando vocês aí, para que possam perseverar nos estudos da doutrina espírita, pois que somente a verdade é que nos liberta. Fiquem com Deus, nos vemos aí numa próxima oportunidade, no próximo vídeo.